Em uma noite, eu estava comemorando meu aniversário com minha família em um restaurante, quando uma jovem garçonete deslizou discretamente um bilhete com palavras que mudaram minha vida. Cuidado, não beba isso. Meu instinto me fez trocar minha taça com a de minha nora. E poucos minutos depois, algo aconteceu. Mas antes de continuar contando o que aconteceu, escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. E não esqueça de conferir se você já está inscrito no canal. Sempre imaginei que meu aniversário de 62 anos seria apenas mais uma data comemorativa, talvez um pouco especial por estar com meu filho, mas nunca pensei que se tornaria o dia em que descobriria uma terrível traição dentro da minha própria família. Meu nome é Glória, e naquela sexta-feira à noite, meu filho Marcos me levou ao meu restaurante italiano favorito em Curitiba. Um lugar aconchegante, com luzes suaves que criavam um ambiente dourado nas antigas mesas de madeira. O aroma de alho e manjericão preenchia o ar, me trazendo memórias de tempos mais simples. Alana, minha nora, estava sentada à minha frente com aquele sorriso que sempre me pareceu um pouco forçado. O restaurante estava movimentado, cheio de famílias e casais comemorando o final de semana. Marcos havia pedido uma garrafa do vinho tinto que eu tanto gostava. Ele serviu nossas taças enquanto me olhava com carinho. Mãe, você está radiante hoje à noite. Por um breve momento, me senti verdadeiramente feliz e amada. Pedimos nossos pratos favoritos. Eu escolhi o frango à parmegiana, como sempre fazia. Marcos pediu espaguete à bolonhesa e Alana optou por uma salada Caesar, alegando estar de dieta. Durante o jantar, notei algo estranho no comportamento dela. Seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa e ela verificava o celular com frequência. Cada vez que Marcos se virava para falar comigo, ela nos observava com uma expressão que não consegui decifrar. Quando chegou a hora do brinde, Marcos se levantou com sua taça. A minha mãe, por ser a mulher mais forte que conheço. Suas palavras aqueceram meu coração. Alana também ergueu sua taça, mas notei que suas mãos tremiam levemente. A Glória, ela disse com voz rouca, por ser uma sogra tão especial. A pausa antes da palavra especial me incomodou, mas decidi ignorar. Foi exatamente nesse momento, quando eu estava prestes a levar a taça aos lábios, que percebi alguém se aproximando discretamente da nossa mesa. Era uma jovem garçonete de cabelos castanhos presos. Ela se inclinou como se fosse limpar algo e, com um movimento quase imperceptível, deslizou um pequeno papel dobrado ao lado do meu prato. Antes de se afastar rapidamente, lançou-me um olhar intenso, quase desesperado. Meu coração acelerou instantaneamente. Com mãos trêmulas, desdobrei o papel por baixo da mesa, mantendo-o escondido. A mensagem estava escrita com letras claras e urgentes. Não beba isso. Sua vida está em perigo. Confie em mim. O mundo ao meu redor pareceu desacelerar. Os sons do restaurante se tornaram distantes, como se eu estivesse submersa. Minha primeira reação foi pensar que se tratava de uma brincadeira de mau gosto, mas havia algo nos olhos daquela garçonete que transmitia uma seriedade assustadora. Olhei para minha taça de vinho, que segundos antes eu estava ansiosa para beber. Agora, o líquido vermelho parecia conter algo sinistro. Consegui manter uma expressão neutra enquanto minha mente funcionava a toda velocidade. Marcos e Alana continuavam conversando, alheios ao que acabara de acontecer. Com licença, disse com uma voz que esperava soar natural. Preciso ir ao banheiro um momento. Levantei-me com as pernas bambas, guardando o papel no bolso do meu casaco. No banheiro, reli a mensagem várias vezes, como se as palavras pudessem mudar magicamente. Não havia assinatura, apenas aquele aviso direto e aterrorizante. Respirei fundo, olhando meu reflexo no espelho. Meu rosto estava pálido e meus olhos revelavam o medo que tentava esconder. Quando voltei à mesa, forcei-me a agir normalmente, mas por dentro estava em pânico.
Observei Marcos e Alana com um novo olhar. Meu filho parecia completamente normal, falando animadamente sobre seus planos de reformar a casa. Mas Alana, havia algo diferente nela. Seus olhos se moviam nervosamente entre minha taça e meu rosto, como se estivesse esperando por algo. Foi então que tomei uma decisão que mudaria tudo. Quando Marcos se virou para chamar a garçonete pedindo mais pão, aproveitei o momento de distração. Com um movimento casual e rápido, troquei meu copo com o de Alana. O líquido era idêntico, o mesmo vinho tinto que estávamos bebendo a noite toda. Finalmente, disse, levantando o que agora era meu copo. Um brinde a este momento em família. Marcos sorriu e ergueu sua taça. Alana, sem notar a troca, também ergueu a dela, a que havia sido minha originalmente. Bebemos ao mesmo tempo. O vinho tinha o sabor de sempre, mas eu mal conseguia me concentrar no gosto. Estava observando Alana intensamente, procurando por qualquer sinal de que algo estivesse errado. A princípio, nada aconteceu. Continuamos comendo e conversando. Marcos me contava sobre uma promoção que esperava receber, e eu falava sobre meu plano de visitar minha irmã em Belém. Alana participava da conversa, mas parecia cada vez mais inquieta. Foram exatos 5 minutos depois do brinde quando tudo começou. Alana levou a mão ao estômago com uma expressão confusa. "Estou me sentindo um pouco estranha", ela murmurou. Marcos imediatamente demonstrou preocupação, perguntando se ela estava bem. Ela balançou a cabeça, dizendo que provavelmente havia comido algo que não lhe caíra bem no almoço. Mas então seu rosto começou a empalidecer visivelmente. Suas mãos tremiam, não de nervosismo como antes, mas de forma descontrolada. "Não estou nada bem", sussurrou, e vi gotas de suor se formando em sua testa, apesar da temperatura agradável do restaurante. Marcos se levantou imediatamente, segurando-a pelos ombros. "Amor, o que você tem?", perguntou alarmado. Eu permaneci sentada, observando a cena com uma mistura de horror e uma terrível compreensão do que estava acontecendo. Alana tentou ficar de pé, mas suas pernas não a sustentaram. Ela desabou de volta na cadeira, respirando com dificuldade. Seus olhos estavam vidrados e sua pele havia adquirido um tom acinzentado que me aterrorizou. "Chame uma ambulância!", gritei para Marcos, embora minha voz soasse estranhamente calma, considerando a situação. O pânico tomou conta do restaurante quando os outros clientes perceberam que algo grave estava acontecendo. Enquanto esperávamos os paramédicos, minha mente repetia incessantemente as palavras daquele bilhete. "Sua vida está em perigo." E agora, eu sabia, com uma certeza que me gelava o sangue, que a pessoa que havia estado em perigo era eu. A viagem de ambulância até o hospital foi um pesadelo que parecia não ter fim. Alana havia perdido a consciência completamente, e os paramédicos trabalhavam freneticamente para estabilizá-la. Marcos segurava minha mão no banco traseiro, seus olhos refletindo terror e confusão. Eu mantinha o bilhete da garçonete firmemente apertado em meu punho, como se fosse a única prova de que não estava enlouquecendo. O cheiro de antisséptico do hospital me atingiu assim que as portas da ambulância se abriram. Enquanto os médicos levavam Alana apressadamente para dentro, Marcos e eu fomos direcionados para aquelas cadeiras plásticas desconfortáveis da sala de espera. As luzes fluorescentes criavam um ambiente frio e impessoal, acentuando a sensação de irrealidade que me dominava. "Não entendo o que aconteceu", Marcos murmurava repetidamente, passando as mãos pelo cabelo em um gesto de desespero. "Ela estava bem até momentos atrás. Talvez tenha sido algo que comeu." Eu permanecia em silêncio. Não podia contar a ele sobre o bilhete ainda, não até ter certeza do que realmente havia acontecido. Mas internamente, sabia que aquilo não era uma simples intoxicação alimentar. As palavras da garçonete ecoavam em minha mente como um alarme persistente. Após o que pareceram horas intermináveis, um médico jovem com barba se aproximou de nós. Sua expressão séria anunciava notícias que ele não sabia como transmitir.
Vocês são família de Alana Viana? Ele perguntou com voz medida. Sou o marido, respondeu Marcos imediatamente. Esta é minha mãe. Como Alana está? O médico se sentou à nossa frente, o que instantaneamente me fez perceber a gravidade da situação. Sua esposa está estável por enquanto, mas precisamos conversar sobre o que causou seu colapso. Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Os resultados das análises de sangue indicam a presença de digoxina em níveis extremamente elevados. Marcos franziu a testa confuso. Digoxina? O que é isso? É um medicamento cardíaco, explicou o médico. Em doses normais, ajuda a regular o ritmo cardíaco, mas na quantidade que encontramos no sistema dela é potencialmente letal. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O senhor está dizendo que alguém a envenenou? Perguntei com voz trêmula. Não posso fazer essa determinação, respondeu o médico cautelosamente. Mas posso afirmar que essa quantidade de digoxina não chegou ao sistema dela por acidente. Teremos que contatar as autoridades para investigar. Marcos se levantou bruscamente, caminhando de um lado para outro no pequeno espaço. Isso é impossível, murmurou. Ninguém iria querer machucar Alana. Ela é uma boa pessoa. Eu sabia a resposta, mas não podia dizê-la ainda. Precisava de mais informações. Doutor, perguntei, é possível que alguém tenha colocado esse medicamento em uma bebida? Certamente, ele respondeu. A digoxina pode se dissolver em líquidos, e neste caso, detectamos também álcool no sistema dela, o que pode intensificar os efeitos tóxicos. Essa foi a confirmação que eu precisava. Retirei o papel do meu bolso com mãos trêmulas e o mostrei a Marcos. Seus olhos se arregalaram enquanto lia as palavras. Mãe, onde você conseguiu isso? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Contei tudo. A garçonete, a mensagem, minha decisão de trocar os copos. A cada palavra, via a cor desaparecer do rosto de Marcos. Quando terminei, ele caiu na cadeira como se tivesse perdido toda a força. Não pode ser, ele sussurrou. Você está dizendo que alguém tentou te envenenar? É exatamente o que estou dizendo. Respondi com voz firme, embora por dentro estivesse tremendo. O médico, que havia escutado nossa conversa, interveio com expressão grave. Vou informar a polícia imediatamente. E precisaremos fazer análises de sangue em vocês dois também, para garantir que não ingeriram nada perigoso. Quando o médico saiu, Marcos e eu permanecemos em um silêncio pesado. Eu podia ver sua mente trabalhando, processando a informação, chegando a conclusões que ele se recusava a aceitar. Marcos, disse suavemente, preciso te perguntar algo e quero que você pense cuidadosamente antes de responder. Ele me olhou com olhos cheios de dor e confusão. Você notou algo estranho no comportamento de Alana ultimamente? Algo diferente em casa? Marcos demorou a responder. Quando finalmente falou, sua voz era apenas um sussurro. Há alguns meses, ela começou a se preocupar muito com sua saúde. Ele parou, como se não quisesse continuar. Que tipo de preocupações? Insisti. Ela dizia que te via confusa às vezes, que você esquecia as coisas, que talvez devêssemos considerar opções de cuidados para você. As palavras saíam dele como se fossem dolorosas de pronunciar. Meu sangue gelou. Opções de cuidados. Um asilo, Marcos murmurou, sem conseguir me olhar nos olhos. Ela disse que havia pesquisado alguns lugares muito bons, que seria melhor para você ter assistência profissional. Marcos, disse com voz trêmula, eu não tenho problemas de memória, não estou confusa, estou perfeitamente bem. Eu sei, ele sussurrou. Meu Deus, eu sei, mas ela era tão convincente. Ela me mostrava artigos sobre demência precoce, falava sobre sinais de alerta, e eu queria acreditar que ela só estava preocupada com você. O que mais? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria ouvir a resposta.
Marcos cobriu o rosto com as mãos. No mês passado, ela sugeriu que você deveria me dar uma procuração sobre suas finanças. Disse que era apenas por precaução, caso algo acontecesse com você. Sua voz falhou. E eu estava prestes a concordar. Pensei que fosse a da atitude correta. Senti uma onda de náusea. O quadro completo começava a se formar, e era mais horrível do que eu havia imaginado. Alana não apenas planejara me envenenar, mas preparara o terreno para que minha morte parecesse inevitável, até mesmo esperada. Tem mais alguma coisa? Continuei, com a voz quase inaudível. Há 3 semanas encontrei frascos de pílulas na bolsa dela. Quando perguntei, ela disse que eram vitaminas para ela, mas agora que penso, nunca a vi tomando-as. Nesse momento, uma enfermeira se aproximou de nós. Senhora Viana? Sou eu, respondi automaticamente. A polícia está aqui e gostaria de falar com vocês. O médico também quer informá-los sobre algo que encontramos nas análises adicionais. Seguimos a enfermeira até uma sala privada, onde nos esperavam 2 detetives e o médico que havíamos conhecido antes. Sua expressão estava ainda mais séria do que anteriormente. Fizemos análises mais detalhadas, ele começou, e encontramos algo perturbador. A senhora Viana não só tinha digoxina no sistema, como também traços de outros medicamentos cardíacos. Parece que ela vinha ingerindo pequenas quantidades por um período prolongado. Meu mundo estremeceu. O senhor está dizendo que alguém tem me envenenado gradualmente? É a explicação mais provável para o que estamos observando nos exames, confirmou o médico. Uma das detetives, uma mulher de meia-idade com cabelo grisalho, se inclinou para a frente. Senhora Viana, a senhora tem tomado algum medicamento recentemente? Notou algum sintoma em comum? Refleti sobre os últimos meses. As tonturas ocasionais que atribuía à idade, a fadiga que considerava normal, os momentos de confusão que me preocupavam, mas que decidi ignorar. Sim, sussurrei. Tenho sentido coisas, mas pensei que fosse apenas parte do envelhecimento. Marcos segurou minha mão. Mãe, por que você não me disse nada? Porque eu não queria te preocupar, respondi sinceramente. E por que Alana me assegurou que era normal para a minha idade? As palavras pairaram no ar como uma acusação. E foi então que percebi a terrível verdade. Minha própria nora estava tentando me matar lenta e sistematicamente, enquanto convencia meu filho de que eu estava perdendo a razão. O monstro não vinha de fora. Estava vivendo dentro da minha própria família. Os dias seguintes se desenrolaram como um pesadelo em câmera lenta. Alana permanecia na UTI, estável, mas ainda inconsciente. Marcos não saía do meu lado, como se temesse que algo pudesse me acontecer se me deixasse sozinha. A culpa o consumia visivelmente. Eu podia ver isso em cada nova ruga que surgia em seu rosto cansado. A detetive Sara Matos me visitou 3 vezes nos 4 dias seguintes. Era uma mulher meticulosa, com olhos perspicazes que pareciam enxergar através de mentiras. Cada conversa revelava mais peças do terrível quebra-cabeça que havia sido minha vida nos últimos meses. Senhora Viana, ela me disse durante nosso último encontro, investigamos o histórico médico de sua nora. O que encontramos é perturbador. Estávamos sentadas na minha sala de estar, o mesmo local onde tantas vezes Alana havia vindo cuidar de mim durante meus supostos episódios de confusão. Agora, cada canto daquele cômodo parecia contaminado por suas mentiras. Alana trabalhou como assistente médica por 5 anos antes de se casar com seu filho, continuou a detetive. Ela tinha acesso a medicamentos e conhecia perfeitamente os efeitos de diferentes substâncias. Marcos, sentado ao meu lado, parecia cada dia mais abatido. Mas por que ela machucaria minha mãe? Nunca percebi que houvesse algum problema entre elas. A detetive trocou um olhar significativo comigo antes de responder. Senhor Viana, verificamos os registros financeiros de sua mãe. O senhor está ciente de que é o único beneficiário do testamento dela? Claro, respondeu Marcos. É minha mãe, mas isso não significa nada.
Eu nunca desejei que algo acontecesse a ela por dinheiro. Não, mas sua esposa sabia sobre a herança, disse a detetive suavemente. E de acordo com nossas investigações, ela vinha pressionando o senhor para que sua mãe fizesse mudanças em seus documentos legais. Lembrei-me de todas aquelas conversas aparentemente inocentes, onde Alana sugeria que seria prudente eu colocar meus assuntos em ordem, como ela insistia em me acompanhar às consultas médicas. Sempre com aquele sorriso preocupado e a voz cheia de falsa compaixão. Há algo mais, continuou a detetive. Encontramos correspondências no computador de Alana. Ela vinha pesquisando casas de repouso especializadas em pacientes com demência, lugares muito caros, onde os pacientes raramente recebem visitas familiares. Meu estômago se revirou. Ela estava planejando me internar? Parece que sim, mas não apenas isso. Também encontramos buscas sobre como acelerar o declínio cognitivo em idosos e métodos para fazer uma morte parecer natural em pacientes com doenças cardíacas. Marcos se levantou bruscamente, caminhando até a janela. Seus ombros tremiam. Meu Deus, ele murmurou. Que tipo de monstro ela é? Mas eu precisava saber mais. Nos últimos dias, vinha me lembrando de incidentes que na época pareciam insignificantes, mas que agora ganhavam um significado sinistro. Detetive Matos, disse, acho que preciso contar a vocês sobre outras coisas que aconteceram. Durante a hora seguinte, relatei tudo. Como Alana havia começado a me visitar mais frequentemente há alguns meses, sempre trazendo chá ou algum lanche especial. Como, após essas visitas, eu me sentia estranhamente cansada e confusa. Como ela havia começado sutilmente a questionar minha memória na frente de Marcos, dizendo coisas como: Glória, você não se lembra de que já me contou essa história ontem? Ou, ah, querida, você acabou de me perguntar isso há 5 minutos. E eu comecei a duvidar de mim mesma, expliquei. Pensava que talvez eu realmente estivesse perdendo a memória. Marcos se virou da janela, com o rosto contorcido de horror. E eu acreditava nela, ele sussurrou. Toda vez que ela vinha em casa e me dizia que você tinha tido um episódio, eu acreditava. Pensei que ela estivesse sendo uma boa esposa ao cuidar de você. A detetive Matos fazia anotações meticulosamente. A senhora se lembra de algum episódio específico? Sim, respondi, sentindo a raiva começar a substituir o medo. Há 2 meses, Alana veio almoçar comigo. Ela trouxe uma sopa caseira, disse que tinha feito demais e não queria desperdiçar. Depois de comê-la, me senti tão mal que precisei me deitar. Quando Marcos chegou à noite, ela disse a ele que havia me encontrado confusa, que eu não me lembrava de ter almoçado com ela. E a senhora, o que se lembrava? Eu me lembrava perfeitamente do almoço, mas me sentia tão doente e desorientada que não conseguia me defender. Marcos me levou ao médico no dia seguinte, mas àquela altura eu já me sentia melhor. O doutor disse que provavelmente havia sido um vírus estomacal. Marcos desabou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Ela estava te envenenando gradualmente, ele murmurou. Eu a ajudei a te convencer de que você estava ficando louca. Não é sua culpa, eu disse, embora por dentro sentisse uma mistura complexa de dor e compreensão. Ela é muito boa em manipular. Me manipulou também. A detetive fechou sua caderneta. Senhora Viana, há algo mais que a senhora precisa saber. A garçonete que lhe deu o recado, Juliana Santos, é estudante de enfermagem. A avó dela morreu há 2 anos em circunstâncias semelhantes às que a senhora está descrevendo. Meu sangue gelou. O que a senhora quer dizer? A avó de Juliana começou a mostrar sinais de confusão e declínio cognitivo. A família pensou que fosse demência natural. Ela foi internada em um asilo onde faleceu 6 meses depois de insuficiência cardíaca. Mas Juliana sempre suspeitou que algo não estava certo. E o que isso tem a ver comigo? A pessoa que cuidava da avó de Juliana, que convenceu a família de que ela precisava de cuidados institucionais, era Alana Viana.
Na época, ela usava o nome de solteira, Alana Lima. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcos levantou a cabeça lentamente, os olhos cheios de uma compreensão horrorizada. Você está dizendo que minha esposa, que ela já tinha feito isso antes? É exatamente o que estamos investigando, confirmou a detetive. Juliana reconheceu Alana no restaurante. Ela a vinha seguindo discretamente há semanas, tentando entender se suas suspeitas estavam corretas. Quando viu o que parecia ser uma situação familiar se repetindo, ela decidiu agir. Pensei naquela jovem garçonete que havia salvado minha vida, uma estranha que demonstrou mais preocupação pelo meu bem-estar do que minha própria nora. Onde Juliana está agora? Perguntei. Eu gostaria de agradecê-la. Ela está colaborando totalmente com nossa investigação e acredito que também gostaria de falar com a senhora. Marcos finalmente falou, a voz trêmula pela emoção. Mãe, sinto muito. Sinto muito por ter duvidado de você. Sinto muito por ter deixado que ela fizesse isso com você. Aproximei-me dele e segurei suas mãos nas minhas. Estavam frias e trêmulas. Marcos, me escute. Alana é uma manipuladora experiente. Isso não é culpa sua. Mas eu deveria ter visto os sinais, ele insistiu. Eu deveria ter percebido que algo estava errado. Como você poderia saber? Ela se apresentava como a nora perfeita, preocupada com a sogra idosa. Qualquer um teria pensado que ela estava sendo bondosa. Depois que a detetive saiu, Marcos e eu ficamos sentados em silêncio por muito tempo. O peso de tudo que havíamos descoberto era avassalador. Marcos, disse finalmente, há algo que você precisa entender. Durante todos esses meses, quando me sentia confusa e doente, o pior não era o mal-estar físico. O pior era pensar que eu estava te desapontando, que estava me tornando um fardo para você. Seus olhos se encheram de lágrimas. Você nunca foi um fardo, mãe. Nunca. Eu sei agora. Mas naqueles momentos, quando Alana me dizia que estava preocupada com minha deterioração mental, eu me sentia como se estivesse perdendo não apenas minha sanidade, mas também seu respeito e seu amor. Ela sabia exatamente onde atacar, Marcos murmurou. Ela sabia que meu maior medo era te perder da mesma forma que perdi o pai. Meu ex-marido havia falecido de Alzheimer quando Marcos tinha 25 anos. Tinha sido uma experiência devastadora para toda a família, ver aquele homem forte e brilhante se desvanecer gradualmente até se tornar uma sombra de si mesmo. Alana usou essa experiência contra nós, continuei. Ela sabia que você teria medo de que eu seguisse o mesmo caminho que seu pai, e ela se aproveitou desse medo para te manipular. Marcos assentiu lentamente. E eu caí na armadilha completamente. Estava com tanto medo de te ver se deteriorar que não questionei nada do que ela me dizia. Abraçamo-nos longamente, compartilhando a dor e o alívio de finalmente conhecermos a verdade. Embora o caminho à nossa frente fosse incerto e assustador, pelo menos agora sabíamos contra o que estávamos lutando. Alana despertou do coma 4 dias depois de ter bebido o veneno originalmente destinado a mim. Quando a detetive Matos me ligou para informar, senti uma estranha mistura de alívio e apreensão. Por um lado, estava feliz por ela não ter morrido. Por mais monstruosas que fossem suas ações, eu não queria carregar sua morte na minha consciência. Por outro lado, sabia que seu despertar significava que eu teria que enfrentá-la cara a cara. Como ela está? Perguntei ao telefone, minha voz traindo minha ansiedade. Fisicamente está se recuperando bem, respondeu a detetive. Mas mentalmente, bem, está muito agitada. Tem perguntado pelo marido constantemente e quando informamos que a senhora estava bem, a reação dela foi intensa. Que tipo de reação? Negação completa. Ela insiste que houve algum tipo de erro, que nunca machucaria ninguém. Ela fez uma pausa antes de continuar. O mais preocupante é que ela também tem perguntado especificamente pela senhora. A senhora deseja vê-la? Meu estômago se revirou com a perspectiva. Eu preciso vê-la? A senhora não é obrigada, mas poderia ser útil para o caso.
Às vezes, quando os suspeitos são confrontados diretamente por suas vítimas, revelam informações importantes. Compreendo completamente se não se sentir confortável com isso. Refleti por um momento. Uma parte de mim queria me esconder, fingir que Alana não existia e deixar a justiça seguir seu curso sem minha participação direta. Mas outra parte, uma parte mais forte e determinada, queria olhá-la nos olhos e mostrar que ela não havia conseguido me destruir. Eu irei, disse finalmente, mas quero que Marcos esteja presente. Claro. Amanhã à tarde seria conveniente para vocês? Naquela noite, Marcos e eu nos sentamos na minha cozinha, bebendo chá e nos preparando mentalmente para o confronto iminente. Ele havia se tornado incrivelmente protetor comigo desde que descobrimos a verdade, quase como se temesse que Alana pudesse me ferir mesmo de seu leito de hospital. Mãe, ele disse suavemente, você não precisa fazer isso. Podemos deixar a polícia e os advogados cuidarem de tudo. Não, eu preciso, respondi com mais firmeza do que sentia. Preciso vê-la, preciso entender como pude ser tão cega por tanto tempo. Você não estava cega, Marcos insistiu. Ela é uma manipuladora experiente. Talvez, mas também acho que uma parte de mim não queria ver os sinais porque desejava acreditar que finalmente tinha uma nora que se importava comigo. No dia seguinte, ao entrarmos no hospital, senti como se estivesse caminhando para minha própria execução. A detetive Matos nos escoltou por corredores que cheiravam a desinfetante e medicamentos, até a sala onde Alana estava sendo vigiada. Um policial permanecia na porta, o que me trouxe uma leve sensação de segurança. Quando a detetive abriu a porta e vi Alana pela primeira vez desde aquela noite no restaurante, toda a minha preparação mental pareceu se dissipar. Ela estava pálida e mais magra, com tubos conectados ao seu braço, mas seus olhos mantinham a mesma intensidade calculista que sempre tiveram. Ao me ver entrar, sua expressão mudou instantaneamente para uma de vulnerabilidade fingida. Glória, ela disse com voz fraca, estendendo a mão em minha direção. Graças a Deus você está bem. Fiquei tão preocupada. Permaneci parada próxima à porta, recusando-me a me aproximar de sua cama. Marcos se posicionou protetoramente entre nós duas. Alana, disse com voz firme, nós sabemos o que você fez. Sua expressão de confusão parecia genuína, mas eu já havia aprendido o quanto ela era boa atriz. Do que você está falando? Fui eu quem ficou doente. Alguém tentou nos envenenar. Não, respondi. Alguém tentou me envenenar, e essa pessoa era você. Pela primeira vez, vislumbrei algo mais sombrio em seus olhos, mas ela rapidamente o escondeu atrás de lágrimas aparentemente sinceras. Glória, não entendo por que você está me acusando de algo tão terrível. Eu te amo como uma mãe. Nunca faria mal a você. Como você amava a avó de Juliana Santos? Perguntei, observando atentamente sua reação. A mudança em sua expressão foi instantânea. As lágrimas secaram, a vulnerabilidade desapareceu e, por um momento, vi a verdadeira Alana, fria, calculista, furiosa. Não sei de quem você está falando, ela disse, mas sua voz havia perdido toda a calidez fingida. Marcos deu um passo à frente. Alana, encontramos os medicamentos na nossa casa. Encontramos sua correspondência. Sabemos sobre o dinheiro, sobre os documentos que você fez minha mãe assinar. Sabemos de tudo. Alana se ajeitou na cama e sua máscara de vítima inocente começou a desmoronar completamente. Marcos, querido, você precisa entender. Tudo o que fiz foi por nós, pelo nosso futuro. Nosso futuro? Ele repetiu, incrédulo. Sua mãe é idosa, Marcos. Ela não tem muitos anos bons pela frente. Não seria melhor que pudesse desfrutar de seus últimos anos em um lugar onde recebesse cuidados apropriados, enquanto construímos nossa vida juntos, sem o fardo de nos preocuparmos constantemente com ela? A frieza com que ela falava sobre mim, como se eu fosse um objeto inconveniente, me provocou náuseas. E o dinheiro? Perguntou Marcos. Tudo isso era por causa do dinheiro?
Alana suspirou, como se estivesse explicando algo óbvio a uma criança. O dinheiro é importante, Marcos. Sua mãe não vai viver para sempre, e quando ela se for, por que não nos certificarmos de que estaremos confortáveis? Ela não precisa de todas essas economias em um asilo. Você está falando sobre me matar? Intervim com voz trêmula, mas firme. Pela primeira vez, Alana me encarou diretamente com puro ódio. Estou falando sobre ser prática em uma situação inevitável. Como você foi prática com a avó de Juliana? O sorriso dela se tornou cruel. Helena Santos era uma idosa solitária que morreria de qualquer forma. Pelo menos me certifiquei de que seus últimos meses fossem confortáveis e que seu dinheiro fosse para mãos mais úteis. A família dela a visitava uma vez por mês, com sorte. Eu fui a única que realmente se importou com ela no final. Marcos tremia visivelmente de raiva. Quantas outras pessoas você machucou, Alana? Não machuquei ninguém, ela respondeu com frieza. Proporcionei uma transição pacífica para pessoas que já estavam sofrendo. Uma transição pacífica? Repeti incrédula. Você chama envenenar idosos gradualmente até a morte de transição pacífica? Eu os mantinha confortáveis, ela insistiu. Sem dor, sem medo, é mais do que a maioria das pessoas pode esperar no final de suas vidas. A detetive Matos, que estava fazendo anotações silenciosamente, finalmente falou. Senhora. Viana, a senhora está admitindo que causou intencionalmente a morte de Helena Santos e que planejava fazer o mesmo com Glória Viana? Alana percebeu tarde demais o que havia revelado. Tentou recuar. Não, eu não. Eu estava falando hipoteticamente. Estou confusa por causa dos medicamentos. Mas o dano já estava feito. Ela havia mostrado sua verdadeira face e todos naquela sala haviam testemunhado. Alana, disse, aproximando-me da cama, mas mantendo-me fora de seu alcance. Quero que saiba de uma coisa. Durante meses, você me fez duvidar da minha própria sanidade. Me fez sentir como se eu fosse um peso, como se estivesse perdendo meu valor como pessoa. Mas eu sobrevivi, e vou garantir que você nunca tenha a chance de fazer isso com mais ninguém. Seus olhos se encheram de raiva. Velha estúpida, ela sibilou. Você deveria estar agradecida. Eu ia te dar uma morte digna. Agora você vai apodrecer lentamente em algum asilo barato, onde ninguém se importa com você. Marcos avançou em sua direção, mas coloquei a mão em seu braço para detê-lo. Não vale a pena, disse suavemente. Ela não pode mais nos machucar. Quando saímos do quarto, senti como se tivesse confrontado o demônio que vinha assombrando minha vida por meses. Foi aterrorizante, mas também libertador. Como você se sente? Marcos me perguntou enquanto caminhávamos pelo corredor. Como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo muito longo, respondi, e como se finalmente pudesse começar a me curar. 6 meses após aquela noite horrível no restaurante, acordo todas as manhãs com uma sensação que havia esquecido que existia. Paz. É uma sensação estranha depois de tanto tempo vivendo com medo constante, duvidando da minha própria mente, sentindo como se estivesse perdendo pedaços de mim mesma a cada dia. Minha rotina matinal mudou completamente. Não preciso mais verificar obsessivamente se tranquei a porta ou se desliguei o fogão, porque agora confio na minha memória. Não preciso questionar cada decisão que tomo, perguntando-me se é evidência de declínio mental. Sei que minha mente está clara, que sempre esteve clara, e que as confusões e os esquecimentos foram causados por veneno, não por doença. O julgamento de Alana durou 3 semanas intensas. Testemunhei durante 2 dias inteiros, contando minha história para um júri que me ouvia com uma mistura de horror e compaixão. Juliana Santos também testemunhou, falando corajosamente sobre a morte de sua avó e sua determinação em encontrar justiça. Alana tentou usar uma defesa de doença mental, alegando que sofria de um transtorno de personalidade que a tornava incapaz de controlar suas ações.
Mas a promotoria apresentou evidências de anos de planejamento meticuloso, de buscas na internet sobre venenos e métodos de assassinato, de documentos falsificados e manipulação financeira deliberada. Quando o veredicto foi lido, culpada em todas as acusações, não senti a satisfação que esperava, apenas um vazio estranho. Uma mulher que um dia chamei de família passaria o resto de sua vida na prisão. E, embora soubesse que era justiça, não pude evitar sentir tristeza pelo que poderia ter sido se Alana tivesse escolhido um caminho diferente. Depois do julgamento, decidi fazer mudanças importantes na minha vida. A primeira foi me mudar. Não conseguia continuar vivendo na casa onde Alana havia me envenenado tantas vezes. Cada canto carregava lembranças daqueles meses terríveis, e eu precisava de um espaço novo para construir uma vida nova. Encontrei uma casinha encantadora perto do lago em Florianópolis, com um jardim que me permite passar horas trabalhando com as mãos na terra. Há algo profundamente curativo em plantar sementes e vê-las crescer, em criar vida depois de ter estado tão perto de perdê-la. Juliana Santos tornou-se uma parte importante da minha nova vida. Nos encontramos regularmente para tomar café e desenvolvemos uma amizade que vai muito além das circunstâncias que nos uniram. Ela está terminando a faculdade de enfermagem e tenho ajudado financeiramente com seus estudos. É minha maneira de honrar a memória de sua avó, Helena, e de agradecê-la por salvar minha vida. Senhora Viana, ela me disse durante uma de nossas visitas recentes, há algo que quero lhe contar. Diga, querida. Tenho pensado em me especializar em cuidados geriátricos. Quero trabalhar com pessoas idosas, ajudá-las a manter sua dignidade e independência o máximo possível. Isso é maravilhoso, Juliana. O que inspirou essa decisão? A senhora, ela respondeu simplesmente. Ver como lutou para recuperar sua vida, como se recusou a ser definida pelo que Alana lhe fez, me mostrou que os idosos não são vítimas indefesas. São guerreiros que sobreviveram a décadas de vida e merecem respeito e proteção. Suas palavras me encheram de um calor que não sentia há muito tempo. Saber que minha experiência horrível poderia inspirar algo positivo no mundo deu um propósito a toda a dor que havia sofrido. Comecei a falar publicamente sobre minha experiência, não para buscar atenção ou simpatia, mas para educar outras famílias sobre os sinais de abuso contra idosos. É surpreendente quantas pessoas se aproximam de mim, depois das palestras, para dizer que reconhecem alguns dos padrões que descrevo em suas próprias famílias. Uma mulher de 70 anos me contou que seu genro vinha pressionando-a para ter acesso às suas contas bancárias, usando o mesmo tipo de manipulação que Alana usou comigo. Outra família percebeu que os episódios de confusão de seu pai sempre ocorriam após as visitas de sua nova cuidadora. Não posso salvar a todos, mas se minha história puder prevenir que seja apenas um caso de abuso, então tudo pelo que passei terá valido a pena. Marcos e eu trabalhamos juntos em terapia familiar e, aos poucos, construímos uma confiança nova e mais profunda. A culpa que ele carregava por ter duvidado de mim, por ter permitido que Alana o manipulasse, o havia consumido por semanas após o julgamento. Mãe, ele me disse durante uma de nossas sessões, acho que uma parte de mim sempre soube que algo não estava certo, mas era mais fácil acreditar que sua mente estava se deteriorando do que enfrentar a possibilidade de que minha esposa fosse uma mentirosa. Por que era mais fácil? A terapeuta perguntou. Porque se minha mãe estivesse doente, eu poderia ser o herói que cuidava dela. Mas se Alana estivesse mentindo, isso significava que eu havia escolhido mal, que eu havia trazido perigo para a vida da minha mãe. Isso me tornava o vilão da história. Foi doloroso ouvir isso, mas também foi um alívio. Marcos havia encontrado a coragem de ser honesto sobre seus próprios medos e inseguranças, e isso nos permitiu realmente nos curarmos. Recentemente, Marcos começou a sair com alguém novo, uma mulher chamada Sara, que conheceu em um grupo de apoio para familiares de vítimas de crimes. No início, me preocupei com o impacto que isso teria em nosso relacionamento recém-reconstruído.
Mas Sara é genuinamente maravilhosa. Ela é transparente, honesta e respeita completamente os limites que Marcos e eu estabelecemos. Mãe, Marcos me disse na semana passada, quero que saiba que nunca mais vou permitir que alguém te machuque. Aprendi a reconhecer os sinais de manipulação e prometo que sempre acreditarei em você quando me disser que algo não está certo. Marcos, respondi, não preciso que você me proteja de tudo. Só preciso que confie em mim e no meu discernimento. Sou mais forte do que qualquer um de nós pensava. E é verdade, sou mais forte. O processo de sobreviver à traição de Alana, de lutar pela minha sanidade e minha vida, me ensinou coisas sobre mim mesma que nunca soube. Tenho 62 anos, mas em muitos aspectos sinto como se minha vida real estivesse apenas começando. Retomei atividades que havia abandonado durante os meses em que Alana me envenenava. Voltei para minhas aulas de yoga, onde minhas colegas me receberam de braços abertos. Juntei-me a um clube do livro na biblioteca local. Até comecei a ter aulas de pintura, algo que sempre quis fazer, mas nunca encontrei tempo. Cada nova atividade, cada nova amizade, cada dia que acordo sem medo é uma vitória sobre o que Alana tentou fazer comigo. Uma tarde, enquanto trabalhava no meu jardim, encontrei uma carta na caixa de correio. Não tinha remetente, mas reconheci imediatamente a letra. Era de Alana, escrevendo da prisão. Por um momento, considerei jogá-la fora sem abrir. Eu não devia nada a ela e não tinha a obrigação de ler suas palavras, mas a curiosidade foi mais forte que minha cautela. A carta era breve e, como era típico de Alana, completamente centrada nela mesma. Ela não pedia perdão pelo que havia feito. Em vez disso, reclamava das condições da prisão e insistia que havia sido mal interpretada. Terminava com uma frase que me fez rir, apesar de tudo. Espero que você aprecie o favor que tentei te fazer. Mesmo depois de condenada por múltiplos assassinatos, Alana ainda se via como a heroína de sua própria história. Era um lembrete perfeito de por que ela havia sido tão perigosa e de por que minha decisão de cortar todo contato com ela era a correta. Queimei a carta na minha lareira naquela noite, observando as palavras se transformarem em cinzas. Foi simbólico. O último vestígio de poder que Alana tinha sobre mim se dissolveu em fumaça e desapareceu para sempre. Esta manhã, enquanto tomo meu café na varanda da minha nova casa, observando o sol nascer sobre o lago, reflito sobre tudo o que perdi e tudo o que ganhei. Perdi minha inocência sobre a capacidade humana para o mal. Perdi a versão de mim mesma que acreditava que a bondade seria sempre reconhecida e recompensada. Mas ganhei algo muito mais valioso. Ganhei a certeza absoluta da minha própria força. Ganhei a sabedoria que vem de sobreviver ao impensável. Ganhei uma relação mais profunda e honesta com meu filho e ganhei a satisfação de saber que minha experiência está ajudando a proteger outras pessoas. Aos 62 anos, aprendi que a vida pode mudar em um instante. Pode se transformar em um pesadelo sem aviso, mas também pode se transformar em algo belo quando menos se espera. A chave é nunca desistir, é continuar lutando, mesmo quando parece que toda a esperança se perdeu. Sou Glória Viana. Sobrevivi a uma tentativa de assassinato por parte da minha própria família e estou aqui para contar minha história. Não como uma vítima, mas como uma guerreira que se recusou a ser silenciada. E cada dia que acordo livre, sã e no controle da minha própria vida, é minha vingança mais doce contra aqueles que pensaram que poderiam me destruir. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele há história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.